Muito boa noite, bem-vindos ao Momento Antagonista com Cláudio Dantas, hoje dia 18 de fevereiro, segunda-feira. Olha, gente, vocês viram aí, quem está acompanhando a nossa cobertura, o Jair Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, fez um pronunciamento formalizando aí a exoneração do Gustavo Bebiano, ministro que cuidava da Secretaria-Geral da Presidência da República, e colocando aí talvez um ponto final nessa crise. Vamos aguardar para ver se isso terá ainda algum tipo de repique no Congresso, que é onde interessa, é onde nos interessa, porque qualquer crise criada pelo Executivo, ela tem reflexos hoje no Congresso, que é onde se dará o verdadeiro embate, o embate maior das grandes agendas de reformas que esse país precisa colocar para frente, aí para as quais, para a realização das quais o Bolsonaro foi eleito. Então a gente tem a reforma da Previdência, o texto vai chegar às mãos do Congresso ali, dos parlamentares, na quarta ou no máximo na quinta-feira, e amanhã já chega, se tudo der certo, já chega também o texto do pacote anticrime do Sérgio Moro. Então, hoje eu apurei, até publiquei mais cedo, não tem PEC, não tem proposta de emenda constitucional. O Moro entendeu que dá para ajeitar tudo ali e aprovar como lei complementar ou lei ordinária. Lei complementar, no caso, daquilo que for referente à justiça eleitoral. E, para todo o resto, lei ordinária. Inclusive a questão da prisão em segunda instância, porque para ele, no entendimento dele, isso já está pacificado pelo Supremo. Então, nos interessa, estamos fazendo uma cobertura especial disso, com nossos repórteres aqui dedicados especialmente aos bastidores da tramitação dessas propostas, até para a gente trazer também os textos, conhecer esses textos, trazer para vocês as explicações e o debate, estimular o debate, ouvir especialistas, as pessoas que vão colocar isso para frente, ainda está, vamos dizer assim, incipiente todo esse projeto, todo esse processo de tramitação, se vai ter ou não comissão temática, quem vai presidir, quem vai ser relator. Tudo isso vai avançar na medida que esses textos chegarem ao Congresso Nacional, e é isso que interessa. E por isso a preocupação, gente, em relação a qualquer turbulência que ocorra no Executivo. Por que se criou tanta celeuma em relação a essa demissão do Gustavo Bebiano? Demissões de ministros, elas podem acontecer a qualquer momento. O presidente da República ele tem a caneta na mão, ele nomeia e ele demite. Nesse caso, a demissão dele, como aconteceu no momento ali de saída dele do hospital, inclusive no momento ruim, porque você tinha uma agenda positiva, que era a apresentação primeiro lá da questão do pacote anticrime, depois do próprio texto que o ministro Guedes e o resto da equipe ali que se dedicou à reforma da Previdência apresentou também o Bolsonaro. Então, assim, ele saindo da cirurgia ainda fragilizado, a gente sabe que ele teve de submeter uma cirurgia muito mais complexa do que se previa, em função de complicações, e no final das contas você acabou, essa crise gerada aí por causa dessa demissão, ela acabou se tornando muito maior do que as agendas, do que as notícias positivas dessas agendas. E isso preocupa, por quê? Porque você tem um reflexo imediato no Congresso. Você tem lideranças partidárias, muitas delas que não estão muito afim, já são meio refratárias a essas agendas de reforma. Elas aproveitam esse tipo de crise para poder capitalizar se capitalizar politicamente, aumentar a fatura, colocar algum tipo de objeção, enfim, criar problemas, criar dificuldades para que essa agenda evolua, sem se responsabilizar por elas, porque aí você diz, não, eu não vou fazer isso porque o problema é do Executivo, que o Executivo está criando problema assim, assado e tal. Então o que a gente tem visto? A gente tem visto, primeiro em janeiro foi um mês tumultuado, o Legislativo estava fechado, o novo Legislativo não tinha nem tomado posse ainda, o Judiciário estava fechado e você teve crises também sem necessidade, inclusive ali com teorias conspiratórias de que o Mourão queria derrubar o Bolsonaro. O Mourão foi escolhido pelo Bolsonaro.
né? Assim como esses outros ministros todos, né? Claro que você pode se surpreender no meio do caminho, mas é muito cedo para esse tipo de coisa. Então o que eu vejo, na verdade, assim, tem gente dentro do governo estimulando o conflito. Por que se estimula o conflito? Porque existe uma nova forma de atuação política de alguns desses agentes políticos que estão hoje no poder. Que forma é essa? Você usa as redes sociais elas são como pedra, né? Então é muito mais fácil você jogar pedra enquanto você não é vidraça, né? Depois que você é vidraça, fica difícil você jogar pedra. Então isso cria muita marola, isso cria muito conflito e cria muito engajamento. Então tem um grupo, pessoas que acreditam que é necessário manter o engajamento das redes sociais através justamente da geração de conflito, né? Inclusive com a escolha de inimigos, né? Então se você hoje tem uma esquerda dispersa, né, enfraquecida, muito em função de todo o trabalho que fizemos ao longo desses anos, né, até aqui, Lava Jato, os grupos aí da sociedade organizados, enfim, nosso papel como imprensa também independente, né? Então hoje você tem uma esquerda dispersa, desorganizada, enfraquecida. Então parece que essa gente, como mirou, não encontra o inimigo na esquerda, passa a mirar na sua própria base de apoio. Então passa a jogar as suas energias contra aliados, né? Aliados inclusive de primeira hora, aliados que formam a base de apoio que elegeu esse governo. Então esse pensamento purista de achar que é preciso rejeitar quem pensa diferente, isso não é legal, isso não é bom. Por quê? Porque a esquerda ela não faz isso, a esquerda ela tem sido mais inteligente nesse ponto. Você não vê o PT criticando o PSOL, o PCdoB, o PDT, enfim, você não vê eles brigando entre eles. Cada um tem, vamos dizer assim, um tom de vermelho, né? Assim, na direita também há tons diferentes, né? Tem gente, você não pode, porque você é conservador, você vai atacar os liberais, como tem acontecido. Então já tem gente torpedeando a base liberal do governo, já plantando coisa contra a reforma da Previdência, contra o ministro Guedes, né? Assim como a ala militar, o pessoal atacando o Mourão, atacando os outros generais. Então, gente, tem espaço para todo mundo. O governo é uma máquina complexa, enorme e difícil de ser gerida, mas é muito mais um governo, uma máquina que é recebida depois de mais de uma década, né, de uma década e meia ou até 2 décadas, melhor dizendo, de governos de esquerda. Então muita gente infiltrada, muito difícil muito pensamento, culturas consolidadas, é muito difícil você travar essa guerra e você limpar isso e criar uma nova cultura. Então é preciso muita estratégia, muita paciência, muita serenidade também. Eu vejo o seguinte, eu acho que a direita ela tem que se unir, né, e abrir espaço para todos que têm um pensamento. Se você pensa diferente de mim, eu vou tentar convencê-lo a se aproximar dos meus objetivos. Eu não vou destruí-lo, porque você pensa um pouco diferente, né? Até porque a vida é muito complexa, a sociedade é muito complexa, a política é muito complexa e a política é feita de diálogo. Então o que se espera é diálogo, muita conversa, menos, vamos dizer assim, belicismo, né? É preciso união, é preciso unir a direita, é preciso unir conservadores, liberais, militares, não interessa. Você une, forma um grande bloco e passa a trabalhar na consolidação de um novo ideário. Sabe por quê? Porque daqui a 4 anos, se isso não tiver consolidado, você vai ter dificuldade de conseguir, né? Você não sabe, a gente não sabe o que vai acontecer em 4 anos em relação à esquerda, né? Qual era o melhor dos mundos? Você chegar em 2022 com vários grandes candidatos. Se o Bolsonaro fizer um grande governo, que seja reeleito, né? Que esteja apto à reeleição, né? Assim como se outros personagens políticos, outras lideranças, grandes lideranças políticas se viabilizarem desse espectro da direita e se colocarem como opção também, é ótimo, porque é melhor você ter 3, 4, 5 candidatos de direita do que você ter um, né?
você tem um candidato e você tem 4, 5 candidatos de esquerda. É melhor você inverter isso aí. Vocês lembram? Tem um pronunciamento histórico lá do Lula, né? Tá aí disponível no YouTube para vocês verem. E ele falando de exterminar o DEM, etc, etc e tal, e se congratulando de de ter chegado ali numa eleição em que você só tinha praticamente partidos de esquerda com candidatos de esquerda com chances reais de vitória. Então, esse é um pensamento que precisa ser trabalhado com muita seriedade, com muita maturidade. Você ter pessoas que possam crescer, né? Você tem lá a Janaína Pascoal, por exemplo, já estão tentando, vamos dizer assim, impedir que ela vire presidente da Assembleia Legislativa, por exemplo, de São Paulo, né? Eu não sei como é que está essa costura hoje lá, mas dias atrás o pessoal estava lá torpedeando a candidatura dela. Ela é uma figura que teve uma votação recorde, é uma liderança desde a época do impeachment e merece liderar, né? Merece liderar e ser apoiada. Pode ser uma boa senadora daqui a 4 anos, né? Uma deputada federal, ela não quis vir dessa vez, quase foi vice do Jair Bolsonaro. Você tem vários grandes personagens, grandes políticos que precisam precisam ser valorizados, precisam ser apoiados, né? E não o contrário. Porque senão, gente, não adianta, você vai reduzindo a sua base de apoio e vai fazendo isso de forma muito precoce. Muito precoce. O que acontece com governos que implodem a sua base de apoio precocemente? Né? Eles caem ou eles ficam inviabilizados. E a gente vai ter o quê? Mais 4 anos de nada, né? Como teve 2 anos de Michel Temer aí, com muito pouca coisa, você vai ter um cara ali pendurado. Não, você tem que fazer, tem que dar certo, né? O governo Bolsonaro tem que dar certo. Então, assim, é importante que todos estejam imbuídos disso. Mas não pode haver esse tipo de, vamos dizer assim, de eliminação, né? Eliminação de pessoas que simplesmente pensam de forma diferente. Voltando ao caso específico aí do Gustavo Bebiano, eu vi que saiu muitas coisas no fim de semana, muitas teorias, muitas acusações, o pessoal aí falando que o cara fez isso, fez aquilo. Bom, se fez, se não fez, que seja apurado, né? Agora, o próprio Bolsonaro hoje gravou e disse o seguinte: olha, eu respeito ele, admiro o seu trabalho, né? Agradeço muito o trabalho, o empenho dele foi responsável também pelo nosso êxito, né? Teve uma grande participação no êxito eleitoral. Agradeço o papel dele na direção do PSL, em função até dessa questão aí dos laranjas. Ele disse que confia nele, né? E também na questão aí, nesse pouco tempo que ele ficou de ministro. Bom, o que o Bolsonaro está dizendo? Ele está dizendo também o seguinte: não pode haver pré-julgamento. Então, o próprio Bolsonaro está tentando colocar um pouco de... baixar a temperatura das redes sociais contra o próprio Bebiano. Então, de duas uma, ou o Bebiano tem algo importante a contar, e isso significaria um recuo, ou o próprio Bolsonaro avaliou que houve, vamos dizer assim, excesso, né? Eu prefiro achar que ele refletiu ali sobre o próprio episódio em si, já agora com... né, acabar de sair do hospital, né, a pessoa sempre está um pouco mais fragilizada emocionalmente, e houve ali um mal entendido, como ele mesmo falou, no seu pronunciamento aí, está disponível no site, e aí já era tarde, né, de voltar ali, de reconsiderar a sua posição. Enfim, ele pode demitir e admitir e nomear quem ele quiser, né? Mas será que é necessário você fazer uma fritação pública, uma humilhação pública de um determinado agente político? Isso sempre tem consequências, né? Se o cara era teu aliado e ele te traiu, ok, dispensa o sujeito, mas ele foi aliado teu durante muito tempo, então ele conhece, né? Conhece às vezes a sua condução, né, dos temas de forma profunda, né? E pode usar isso também politicamente depois. Ninguém sabe o que o Gustavo Bebiano vai fazer, se vai falar, se vai não falar, se tem o que falar, se não tem o que falar. O que interessa é justamente o aprendizado que se tem com esse episódio, né? É preciso, gente,
Eu vi aí que o líder do governo falou em as pessoas não estão acostumadas, né? Líder do governo, não, perdão, o líder do PSL, o delegado Valdior, as pessoas não estão acostumadas com esse novo jeito de governar. Olha, governar não tem, assim, você, que novo jeito é? O novo jeito você não ceder ao tomar lá da cá. O novo jeito é você limpar a máquina pública, né? Impedir o apadrinhamento, o aparelhamento, né, político, né, da máquina pública. Novo jeito é você trabalhar para reduzir, né, os impostos, o inchaço, né, você colocar o Estado de forma mais leve e mais eficiente e a serviço do cidadão. Essa é a nova forma de governar que todo mundo espera, né? Que o cidadão espera. O cidadão que tem aí uma carga tributária escorchante, ele espera, ele anseia isso, né? Quem vota nos candidatos novos da nova política espera mudança de verdade, mudança real. Agora você começar a trabalhar com métodos de assassinato de reputação, isso não é novo, né? O PT fez muito isso. Isso não é bom, porque isso tem consequências, né? E fora que é o seguinte, né? A política republicana, né, democrática, ela se faz no tabuleiro republicano, democrático, né? Se você for para o submundo, a chance de você cometer algum desvio, algum erro, algum crime e tal, ela aumenta, e você ter o retorno disso, né? O retorno disso nunca é bom, né? Quem planta vento colhe tempestade, né? Então, gente, olha, tem que ter muito cuidado, muita serenidade. Nós esperamos que essas agendas realmente avancem. Nós estamos aqui dedicados a isso, por isso que trabalhamos tanto desde 2014 com o impeachment da Dilma, prisão de Lula, prisão de todos esses vagabundos, esses corruptos, né? E tudo isso, inclusive, com a própria eleição do Bolsonaro, né? Que era o candidato que se viabilizou, que se colocou contra o PT, contra o presidiário, né? Contra o retorno do PT ao poder. Então, não há o que temer. As pessoas não precisam ter medo de fazer um bom governo, porque você tem a opinião pública a favor, você tem um apoio, né? Esse apoio que saiu das urnas é muito forte, você tem um Congresso bastante renovado, né? E você tem muita gente disposta a trabalhar por isso, né? Através das redes sociais, nas ruas, etc. Então, assim, é hora de pacificação, é hora do presidente governar sim para todos os brasileiros, né? Muita gente não votou no Bolsonaro, muita gente se absteve, muita gente votou no Haddad, mas todos merecem ser governados por um presidente que olhe para todos. Até porque é o seguinte, tenho certeza que muita gente que apoiou o Haddad, que apoia a esquerda, que apoia às vezes os métodos do PT, são pessoas que não conheceram outras coisas, elas estão na ignorância. Então é importante você fazer uma agenda e executar uma agenda que demonstre as qualidades do seu, vamos dizer assim, da sua política. Se a sua política ela reverbera coisas negativas, se ela passar a se autoflagelar, se ela passar a usar métodos não republicanos, clandestinos, né? O que você tem? Você tem um péssimo exemplo. E aí você cria margem justamente para que a esquerda retorne. Então estou vendo aí, está muito radicalizado, o pessoal aí não pode dar opinião diferente, que o nego já cai matando. Olha, gente, não é por aí, tá? A construção de um projeto, a gente até aqui veio com um processo de desconstrução, né, de um projeto de poder maligno. Então agora precisa-se fazer uma construção de um novo projeto. Essa construção ela se faz com críticas também, né? Com críticas também. E é preciso
receber essas críticas, né? Receber essas críticas de uma maneira serena, de uma maneira madura. Então, assim, eu gosto muito de uma frase, gosto muito dessa frase do Benjamin Franklin, né? Que ele fala: "Love your enemies, for they tell you your faults." Então, assim, ame seus inimigos, porque eles lhe mostram as suas faltas, as suas falhas, os seus erros. Então, quando você corrige os seus erros, você tem chance de ajustar a sua conduta e a direção, né? Eu vejo esse governo como um barco que atravessou a tempestade e agora está aí, vamos dizer assim, em alto mar, né? Sereno, o mar sereno, tem tudo para cruzar o oceano, mas tem gente fazendo marola, tem gente resolvendo fazer marola e batendo no mar e fazer marola e chamando tempestade e gente do próprio governo. Gente, não dá para fazer isso, não é o caminho ideal, não é o caminho certo. Existem protocolos que precisam ser seguidos, existem institucionalidades, né? As instituições, é bom sempre lembrar, já falei aqui várias vezes, as instituições são sempre e devem ser maiores que os homens, né? E os homens, eles se engrandecem quando eles demonstram a estatura para os cargos que ocupam. Então eles se tornam, muitos desses homens, grandes estadistas, né? Eles se tornam tão grandes pelo trabalho que realizam, tão grandes quanto as instituições que eles lideram. Liderar, gente, é lidar com as divergências. Você liderar uma equipe ou um país, você significa lidar com pensamentos diferentes de uma forma soberana, né? De uma forma inteligente, madura, que você consiga usar das potencialidades, aproveitar das potencialidades, buscar convergências, né, entre os divergentes e fazer com que todos caminhem numa única direção. Isso é liderar. Então, assim, o que precisa acontecer nesse país é a consolidação da liderança desse espectro da política, né, da direita. É isso que precisa, que hoje está sintetizado aí, ou melhor, a missão está nas mãos do Jair Bolsonaro. Então, ele precisa trabalhar para que o seu governo, o seu legado, esteja à altura da missão, né, que lhe foi posta. Então, eu fico por aqui. Amanhã a gente tem aí, estamos dedicados ao plano ao plano do Sérgio Moro, né, o pacote anticrise do Sérgio Moro. Nós teremos também, estamos também acompanhando, né, os desdobramentos das investigações daquela fraude da eleição do Senado, que é uma coisa que precisa ser concluída. Já temos 2 semanas e nada. Eu fico muito preocupado com o porcorativismo, né, esse corporativismo podre que impede, né, que se esclareça um episódio tão nefasto, né, da história do Senado. Isso não pode acontecer, né? Já tivemos a história lá no passado do sigilo do painel eletrônico, da quebra do sigilo do painel eletrônico, e agora esse voto duplicado, né, 82 votos para 81 senadores. Então é preciso realmente que essas investigações cheguem a termo e o responsável por isso seja punido, né? Bom, é isso. Então a gente, fora isso, temos as CPI de Brumadinho, etc e tal. Vamos continuar dedicados aí a acompanhar esses temas que nos interessam e também trazendo novas informações, furos de reportagem, muita coisa bacana, exclusiva. Eu não esqueci o Adélio não, viu, gente? Eu vi aí que a investigação não está avançando, né? Então a gente que com a investigação jornalística tenta puxar uma linha, puxar uma outra, para tentar pelo menos auxiliar nesse processo. Já fiz isso muitas vezes em várias investigações policiais aí, ao longo dos meus 20 anos de jornalismo investigativo. Então, não esqueci,
chegamos ao limite da investigação jornalística, a gente não pode quebrar sigilo de ninguém, não pode fazer nada que não é papel. Nosso papel não é de polícia, nosso papel não é de Ministério Público, não é de Justiça, nosso papel é apenas de fiscal, de colaborador, de fiscal do poder, de colaborador nessa construção de uma sociedade mais justa. Então, é isso. Boa semana a todos. Volto amanhã ou, se não for possível, outro dia da semana. Me perdoem a ausência, é sempre difícil quando o noticiário está muito quente, vocês sabem. Às vezes aqui a gente termina muito tarde, fica muito tarde para gravar, fora quando eu chego no final do dia cansado, tão cansado, e eu não quero mostrar minha cara aqui amarrotada para vocês. Mas é isso. Não deixem de curtir, de compartilhar o vídeo e vamos em frente. Até o próximo Momento Antagonista com Cláudio Dantas. Tchau.